Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal com o convidado Bruno Marx. Para você que está nos assistindo ao vivo, boa noite. Hoje são 22 de setembro de 2020. O tema de hoje é arquétipos. O tema que eu adoro. Inclusive no meu canal, do nosso canal do YouTube, tem diversos vídeos sobre arquétipos. É um assunto muito procurado dentro da mecânica quântica. E vou passar a palavra para o Bruno Marx. Deixa eu botar aqui no mudo todo mundo. Peço para que vocês sempre estejam colocando no mudo, para não atrapalhar, tá? O Bruno Marx é uma referência dentro da mecânica quântica aqui no Brasil, sobretudo com o assunto arquétipos. Basta ver o canal dele que vocês vão ter ciência disso. Muitos aqui conhecem, outros não. Para quem não conhece, desde já podem seguir lá no YouTube, Bruno Marx Neme. Né, Bruno? Tem que só liberar o áudio, que eu travei de todo mundo. É isso aí, gente. Então, boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente o seu convite por estar aqui hoje aí nesse encontro especial aqui, né? Também com os seus mentorados aqui no Zoom. E eu sou o Bruno Marx Neme, que é o meu canal lá no YouTube. Tem mais de 150 mil pessoas lá que se inscrevem, né? Que acompanham meu canal. E hoje, né, eu faço um trabalho focado no despertar da consciência e dentro desse conhecimento, eu utilizo muito a consciência dos arquétipos para nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais, vamos dizer assim, prósperas, né? E por que não, né, dizermos que os arquétipos estão nos levando para a nossa iluminação espiritual, né? Os arquétipos eles estão nos ajudando nesse caminho, vamos chamar assim, de evolutivo, embora, vamos dizer assim, evolução, né, não quer dizer que a gente está no estado inferior e que vai para um estado mais elevado. Claro que na prática é mais ou menos isso, mas quando a gente fala assim de evolução, é como se lá no fundo tivesse um eu, né, um eu superior, que ele já é toda essa evolução, que ele já é a nossa alma perfeita. Então, quando a gente fala assim de evolução, de transcender os nossos instintos inferiores, transcender o nosso ego, quando a gente fala dessa forma, né, no fundo a gente vai acessar uma parte de nós que já é. Então, dentro disso, os arquétipos, eles são consciências, e os arquétipos, essas forças divinas, elas já estão dentro de nós. Todos nós, Igor, todos nós podemos interagir através de meditação, que é hoje, como eu mais trabalho hoje com os arquétipos, mas tem N formas de aplicar os arquétipos. E quando a gente começa a trabalhar com os arquétipos eu falo que é uma jornada para dentro. Então nós vamos acessar um poder que lá no fundo, que ele já existe em nós. Não é que a gente vai correr atrás de alguma coisa, né? Falo que na prática a gente, né, medita, se conecta com a força, mas lá no fundo nós estamos acessando um poder que ele é arquetípico. O que ele é arquetípico? Ele já existe, ele já está formado na mente de Deus, ele já está formado na mente do Criador. Então a gente está acessando, né? Quando a gente fala assim, o Deus interior, a nossa essência, o Deus que está em nós, a gente também está entrando em contato com essas forças, com esses arquétipos que eles já fazem parte de nós. Maravilha. Bruno, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Para você, quais são as melhores formas de se acessar um arquétipo? Bom, você deve ver muitos, por exemplo, né? A gente vê muitos vídeos no YouTube, muito material, né? Que a primeira forma que a gente começa a despertar para arquétipo foi como eu comecei a despertar. A gente começa a ver, por exemplo, assim, vou pegar aqui, a gente vê uma flor, por exemplo, assim, né? E qual que é o significado da flor? Né? A gente se preocupa muito no começo em entender qual que é o significado, né? E flores, vamos dizer assim, tem muitos significados aqui, né? Tem muitos contextos, o que significa uma flor, né? A flor, por exemplo, vai nos trazer harmonia. A flor, ela traz, né, aquela sensação de paz. E aí tem as suas particularidades, né?
Mas muito mais do que a gente se concentrar no significado, a gente tem que entender que essas forças elas já fazem parte da natureza. Então, hoje no meu trabalho, né, eu utilizo muitas forças dos arquétipos dentro dos rituais. O que são rituais? São processos meditativos em que a gente vai se conectar com essas forças, a gente vai, de fato, respirar sobre essas forças, ativando esse poder que já está em nós. Então, aqui tem uma consciência, vamos dizer assim, né? A física quântica já comprovou que tudo é feito do quê, gente? De consciência, né? Energia. Então, aqui, por exemplo, a mente de Deus está aqui. Existe uma grande sabedoria aqui, por exemplo, numa flor. Né? Então, a flor é muito mais do que um simples objeto de decoração. Né? Não é apenas o significado, né? O que ela vai trazer para mim. Mas sem entender que aqui está a mente de Deus, né? Quando, por exemplo, a gente fala, você olhar uma flor é uma coisa, agora você contemplar uma flor e você meditar com essa força, estou dando um exemplo aqui, pode ser qualquer outra coisa, mas você vai perceber que há uma sabedoria muito grande ali, né? Quer dizer que essas forças, Igor, elas estão em toda a natureza. As forças arquetípicas fazem parte da natureza. E muitas vezes, com essa vida tumultuada que a gente costuma levar, né? As pessoas pegam o carro, vai para o trabalho, volta para casa, a pessoa já janta, a pessoa não tem tempo, às vezes, para olhar para dentro. Não é que ela não tem tempo, ela não prioriza isso. E aí eu falo que os arquétipos, eles estão justamente, eles estão nessa parte mais sutil da vida. Que aquela pessoa que ela está levando a vida dela no piloto automático, né? Ah, acorda, vai para o trabalho, volta para casa, mas aquela coisa parece que virou um automatismo, né? Ela não está consciente do poder que os arquétipos têm. Não há uma contemplação com essas forças da natureza, né? Se a gente estudar as culturas antigas, existia há um tempo atrás um culto a essas forças. Por exemplo, assim, lá 12 mil anos atrás, existia um respeito, um culto, por exemplo, à energia das deusas, né? E aí, com todo o paradigma que nós estamos inseridos, essa conexão com essas forças da natureza, com forças primordiais, né? Que seriam ali derivados ali. Se a gente fala assim, quais são os dois arquétipos, né? As duas forças primordiais, força masculina e feminina. E muitas vezes a nossa humanidade, nós perdemos até mesmo esse contato lá com a força primordial. Então a gente foi tanto, né, se distraindo nessa matrix, nesses valores sociais, religiosos, políticos, toda essa coisa que vai acontecendo, né, que forma-se um paradigma limitante cartesiano baseado na física totalmente materialista, né, e a gente foi se distanciando desse poder natural da vida. Né? Como eu falei, uma coisa é você, tem uma flor lá na minha casa. A outra coisa é você contemplar uma flor e você identificar que Deus está aqui, que o sagrado está aqui. Então, gente, os arquétipos, eles estão em todas as partes. Falo que hoje, né, tudo é formado, em tudo praticamente na vida, você vai ver a influência dos arquétipos ali atuando. E uma coisa, você falou uma palavra, para mim, chave. Vou colocar. A palavra-chave que o Bruno citou foi a palavra ritual, porque inconsciente coletivo, os rituais, eles estão gravados como um meio de se acessar um arquétipo. Por exemplo, eu sempre cito os mesmos exemplos para ficar bem, porque fica bem claro. Quando uma pessoa ela se forma na faculdade, ou no segundo grau, que seja, agora nem sei mais se hoje em dia se chama segundo grau. Na minha época falava segundo grau. Ela passa o quê? Por uma colação, por uma festa de formatura. E a mente entende aquela colação, entende aquela festa de formatura como um ritual que após aquela colação, após aquela festa de formatura, atrelada à colação, inicia-se muitas vezes uma nova fase. Porque até então a pessoa, ela diariamente estava tendo que assistir aulas,
Depois daquela colação, daquela formatura, representou uma nova fase. Ela não vai mais assistir aulas. Ela iria passar, trocar as aulas pelo trabalho. O ritual é muito importante neste sentido. A pessoa, quando ela se casa, todo esse processo da missa, na Igreja Católica, a festa, a aliança, o pai levando a noiva, entregando para o noivo, tudo isso está identificado de forma muito forte como um ritual para se acessar o arquétipo da esposa, do esposo. Então, quando o Bruno citou rituais, existem rituais específicos para se acessar arquétipos. Em toda a mitologia há rituais para se acessar o arquétipo específico. Unindo a isso, ao ritual, também, muito se confunde, né, Bruno? Sobre a questão símbolos, arquétipos. Inclusive, tem perguntas que nós recebemos, às vezes, que nem dá vontade de... É altamente compreensível a pergunta existir, só que nem dá vontade de responder, porque seria uma resposta infrutífera, seria algo que a pessoa está fazendo de forma infrutífera. Por exemplo, alguém pergunta, eu posso usar o arquétipo do diamante? Eu estou querendo vender mais, eu posso usar o arquétipo da maçã, por exemplo? Não dá nem vontade, né, Bruno? Perde-se a vontade de responder, porque é uma coisa muito pequena, perto do alcance que o arquétipo pode ter. Vou dar para mencionar questões muito importantes dentro do arquétipo. Primeiro que a pessoa ela já nasce com um arquétipo mais forte e, durante a vida dela, ela também acessa outros arquétipos. Quando eu menciono arquétipo, nesse caso, eu menciono uma mitologia sendo trabalhada. Veja bem, uma mitologia sendo trabalhada. Isso confunde muitas pessoas. Por quê? Vamos lá. Águia. Águia não é um arquétipo. Na verdade, se fala arquétipo da águia de forma informal. A águia é um animal de poder que remete a vários arquétipos, na verdade, a várias energias. Dentro da mitologia grega, temos diversos deuses. Zeus, Apolo, Atena, Hades, Ártemis, que estamos usando atualmente. Quinta-feira iremos trocar nosso arquétipo. Entre diversas outras deusas que chamamos de arquétipo, mas que, na verdade, é como se fossem símbolos que remetem a diversos arquétipos, a diversas energias. É um símbolo representativo, né? Nós temos 3 conceitos, até que eu falo lá no meu curso de arquétipos, você deve conhecer também. Existem 3 conceitos principais, que primeiro você entender o que é símbolo. Então, símbolo é uma representação, né? Só que, além do símbolo, o símbolo tem uma história. Então, você tem um mito, né, que aí vai entrar também os símbolos, e aí nós temos também o próprio arquétipo, que o arquétipo é um atributo divino, né? Então, por exemplo, assim, o atributo da coragem. Você vai ver a força da coragem de um nome na mitologia grega e na mitologia nórdica de outro nome, com outra representação, né? Você vai ver a coragem representada por um animal de poder no xamanismo. Então, nós temos... O que acontece? O arquétipo é o que vem lá do todo, é o que vem lá do espiritual, que está lá na hierarquia máxima, né? E aí, para que isso seja explicado de uma forma humana, a gente começa a identificar isso, por exemplo, na natureza, na simbologia. Então, o símbolo é aquele nível que a gente olha, estou olhando aqui para um símbolo, né? Isso daqui é uma flor, né? Se olhar isso aqui fisicamente é uma flor, mas é muito mais do que isso, né? O que a flor representa, o que a flor significa, né? E aí a gente vai entender, a flor, por exemplo, aqui pode simbolizar a paz. Só que a paz, ela é um atributo, é um arquétipo, ela é uma força que está acima da própria simbologia, né? A simbologia, ela representa, mas
O que ela representa? Representa uma força, e o arquétipo é a força. Por isso que eu falo tão com essa firmeza aí do que o arquétipo, quando trabalhado no nível do ritual da meditação, ele tem muito mais poder do que simplesmente a imagem, né? Tem pessoas que têm assim, eu tenho uma flor na minha casa, eu tenho uma foto gigante na minha casa. Isso quer dizer que a pessoa vai ser pacífica? Não necessariamente. Não é porque a pessoa ela tem um quadro, tem uma imagem daquilo que necessariamente ela vai ser aquilo. Porque é muito mais do que você ter a imagem, é você viver na pele, é você vivenciar aquele arquétipo. Bruno, você pode falar aí para os membros, para quem está participando da live, qual foi a sua experiência mais profunda em termos positivos e em termos negativos referente a arquétipo, dizer qual foi o arquétipo, a sua situação positiva mais profunda relacionada ao arquétipo X e a mais profunda no sentido negativo relacionado ao mesmo ou a outro arquétipo? Tá. É E a assim, pergunta? dentro, vamos dizer assim, se a gente analisar o conceito mesmo do que é o arquétipo, né? Eu sempre falo assim para as pessoas que os arquétipos, eles só promovem o bem. Isso na essência, gente. Isso na essência, sem contar o lado humano. Porque no lado humano a coisa tem luz e tem sombra, né? Por exemplo, assim, se eu pensar, por exemplo, no meu signo é peixes, por exemplo, assim, né? O signo de peixes tem um lado luz representado na forma humana e tem um aspecto para melhorar, que é o lado sombra. Então, primeira coisa que temos que entender é que, do ponto de vista espiritual, não existe, vamos dizer assim, um arquétipo que ele vai trabalhar para o mal, porque é o todo que está ali. E qual que é a natureza do todo? A natureza do todo é o amor. A natureza do todo é o progresso, a evolução. Então, dentro do ponto de vista espiritual, não tem, vamos dizer assim, não tem uma sombra. Lá no ponto de vista, na regência, nas hierarquias, né? No mais alto do universo, que é o próprio Deus que está ali. Então não tem uma sombra. Outro exemplo, por exemplo, assim, dessas energias, né, são os orixás. Ah, Bruno, eu não entendo por orixá, quero entender por santos, por enfim. As religiões, as mitologias têm N formas de explicar o nome das forças, né? Então, por exemplo, orixá é um sistema arquetípico, é um sistema de forças, os orixás. Também tem um curso que eu trabalho com a vivência dos orixás, que é a magia dos orixás. Então, eu posso dizer assim, como experiência positiva que eu tive, vou dar um exemplo meu, Igor, né? Há 7 anos atrás, eu passei por uma situação, né, que eu estava numa busca, numa jornada de autoconhecimento, mas eu ainda era uma pessoa um tanto imatura 7 anos atrás, né? Eu não sabia como que eu... Sabe aquela coisa imatura? Eu não sabia como ter um negócio. Não tinha ideia do que eu fazia para ter um negócio. Então, eu emprestei dinheiro, fui fazendo um monte de curso, um atrás do outro, mas eu não estava ainda tão, assim, ciente do que eu realmente precisava naquele momento. Então, fui aquela pessoa que, por exemplo, que há 7 anos atrás, em 2013, eu estava com mais de 100 mil reais em dívidas. Então, eu estava com dívida, né? Eu estava tentando encontrar um caminho para crescer, mas eu não entendia que as coisas tinham, né, tinha um tempo, tinha um fluxo. Então, o Bruno foi lá, emprestou 50 mil reais de dinheiro, que virou 100 mil reais, e eu achei que aquilo ia retornar muito rápido, né? Mas há 7 anos atrás eu não tinha conhecimento de mercado, eu não sabia como é que abrir um negócio, como é que eu fazia as pessoas virem, ser meus clientes, eu não entendia como é que a coisa funcionava. Então ali eu gastei uma quantidade, investi muito grande de dinheiro e não tive retorno naquele momento. Bom, e aí 2014, né? Aquele monte de dívida, vamos dizer assim, cartão estourado, cheques tudo estourado, tudo mesmo assim, né? Tava, vamos dizer assim, se chama de fundo do poço, tava aquela situação que estava realmente desesperadora, né? E eu lembro que naquele momento eu me conectei muito forte com a força da águia, né? Porque naquele momento aquela força representava para mim eu encontrar o meu verdadeiro propósito e ok, eu não vou desistir de eu empreender. Só que quando eu comecei a utilizar aquele arquétipo, eu comecei de fato a estudar sobre negócio. Como é que eu vou fazer um negócio na internet de fato dar certo?
E foi um arquétipo, foi um símbolo que me ajudou muito naquele momento. Me ajudou a reconstruir a minha vida, né? Claro que eu já estava na busca, eu já estava buscando conhecimento, eu já sabia o que eu queria, mas eu precisava moldar algumas coisas em mim. Então, a águia me ajudou naquele momento a, a me amadurecer, né? Eu comecei a amadurecer como pessoa, foi um dos arquétipos, né, que me ajudou a, vamos dizer assim, a recuperar o meu poder. E ali, Igor, foram 2 anos de muito trabalho, né? A gente fala que é o arroz e feijão, né? Então, assim, era o básico, né? Eu não tinha mais dinheiro para colocar em negócio, não tinha realmente. Tive que começar o meu trabalho do zero novamente, só que com a consciência mais alinhada. Aí eu já começava a entender mais como é que os negócios funcionavam. E imagina assim que era um Bruno, há 7 anos, um Bruno mais moleque, mais rapaz, e eu me tornei um Bruno, vamos dizer assim, adulto, né? Depois que eu entendi como é que o negócio funcionava. Então, dentro disso, é claro que não foi só o arquétipo por si. Eu comecei a estudar sobre negócio, sobre empreendedorismo. Eu comecei a entender como é que eu fazia o negócio dar certo. E aí eu entendi que se eu entrasse lá no crédito, crédito é dívida, né? Mas na época eu não sabia que crédito era dívida. Então, eu aprendi que o negócio você começa, né? Você começa aos poucos, você começa a investir no valor, ou o tempo, ou o seu tempo, né? Mas sem você assumir um grande risco. E a partir dali, eu nunca mais tive problema financeiro. Quando eu entendi que o dinheiro é uma consciência e que eu tinha que trabalhar com ele da forma administrando ele bem, sem fazer grandes loucuras, ó, se você cresceu esse tanto, ok, agora você investe mais. Mas eu já emprestei 100 mil reais e agora eu tenho esperança que vai dar certo. Isso eu entendi que isso não funcionava. Então, foi um aprendizado, foi um amadurecimento para mim, né? Eu falo que aí foi tanto o lado positivo, quanto também eu olhar para toda essa sombra, e eu falei assim, caramba, quando eu comecei a usar o arquétipo, eu também comecei a ver em quais partes eu estava sendo imaturo. Quer dizer, o mundo dos negócios, ele exige maturidade de nós. A gente tem que ser mais, né? Tem que ter um olhar diferente. Eu era uma pessoa muito ingênua para lidar com os negócios, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, com esse arquétipo da águia, eu comecei a enxergar isso, né? Mas eu me sentia, vamos dizer assim, fortalecido por essa força tão grande que aí, a partir daí, eu falo, depois de muitos anos, né? Tentando, sempre dava errado. A partir daí as coisas começaram a dar certo. Eu lançava o produto, vendia, dava certo, conseguia meus clientes. Depois, próximo lançamento. E nisso daí, em 2 anos eu paguei 100 mil reais de dívidas. Tudo se resolveu. E nesse ponto eu lembro exatamente que foi o arquétipo que ele estava assim, que era do meu escritório ali, assim, eu chegava no meu escritório, né? Eu entrava no meu escritório, era uma salinha muito pequenininha. Eu entrava no escritório e eu ficava ali horas e horas e horas. Enquanto o meu negócio não desse certo, eu não saía dali, né? Ficava ali horas estudando, entendendo. E foi ali que eu também estava em contato com a mecânica quântica. E naquilo ali eu comecei a entender tudo sobre os negócios. Assim, comecei a entender como é que funcionava. E aí eu criei meu canal no YouTube, o canal começou a dar certo. Então ali eu encontrei um caminho que eu literalmente eu me reconstruí. A minha carreira começou a ir para o caminho certo, porque até então eu só tentava e não saía do lugar. Mas quando eu comecei a aplicar essa força e, de fato, estudar, não era só usar águia, mas eu entender o que era ser um empreendedor na internet. Como é que eu deveria me comportar? E eu comecei a modelar esse comportamento e só assim, então, depois que eu vivenciei, eu entendi como que era e não foi só na mente, foi no coração. Aí tudo começou a andar a partir disso, Igor. E aí as coisas, né? E aí se tornou o que é hoje. Hoje tem um trabalho aí com mais de 4 mil alunos. Hoje são mais de 150 mil pessoas lá no YouTube. Então não foi assim por mágica, foi um processo. E eu sou muito grato aos arquétipos, como por exemplo a águia, porque aquilo me ajudou. Eu encontrei a força que eu precisava dentro de mim para seguir em frente, porque era muita cobrança.
Era a família falando assim, olha, tá vendo como é que não dá certo? Né? Era a cobrança de todos os lados. E aí, você não vai arrumar um emprego, você não vai fazer alguma coisa. Então, assim, eu recebia a cobrança de todos os lados. Então, eu precisava de uma força, eu precisava confiar em mim, no meu poder. E eu lembro perfeitamente, né, que a Águia ficava ali do meu lado, eu fechava aquele escritório e falei, esse negócio vai dar certo. E foi o que aconteceu. Deu certo, com, assim, com persistência e perseverança, não com teimosia, porque eu já fui uma pessoa que eu insistia. E perseverança é diferente de você insistir numa coisa que não dá certo. Eu fui perseverante, mas sabendo que naquele momento eu estava aplicando as leis do dinheiro do mercado da forma mais correta. Então a coisa começou a dar certo. Um detalhes muito importantes que o Bruno citou foi o seguinte. Primeiro, que ele mencionou, ele começou a usar a águia, o arquétipo da águia, e este começar a usar o arquétipo da águia está totalmente sintonizado ao fato dele estudar negócios, estudar empreendedorismo, porque uma coisa leva a outra. Ele, com certeza, e outro detalhe, 2 anos estudando, 2 anos focados e estudando empreendedorismo, entre outras energias que foram estudadas. Se não houver o estudo, não entra no arquétipo. Pelo contrário, fica na ponta negativa do arquétipo. No que diz respeito ao arquétipo da águia, uma palavra-chave é a persistência. Por quê? Porque é um arquétipo muito forte. Então, para a pessoa acessar aquele arquétipo, requer aí um intervalo de tempo grande, tá? Para passar por toda aquela, para vivenciar o mito da águia, né? A metáfora que a águia ela se isola, troca as penas, troca o bico, troca as unhas. Esse processo diz ser um processo doloroso, mas que pode ser visto como doloroso ou não, mas é dito como doloroso porque é o processo em que a pessoa se isola e estuda. Só uma observação, Igor, né? A águia é um arquétipo também muito ligado para a liderança, né? E, em primeiro lugar, ser líder de si mesmo. Liderança é empreendedor, outras energias. Sabedoria, mais energia, foco, está tudo ligado com a águia. Prosperidade financeira, atração de dinheiro. Mais energias, Bruno, ligadas à águia, que você pode citar? Eu vejo, assim, particularmente, criatividade. Em alguns Criatividade. casos, eu vejo muitas pessoas que as pessoas são mais até criativas. Eu, pelo menos para mim, eu percebi isso. Eu senti, assim, que era mais fácil criar novos produtos, sabe? Uma ideia para ganhar dinheiro. E vinha através dessa ativação. Então, em alguns casos, eu vejo, assim, não é o mais ali, não é o mais, eu acho que é o mais característico, mas eu vejo em alguns casos pessoas que até falam, Bruno, eu estou mais criativo. Que é criatividade, que é a verdadeira inteligência, né? Tem vários livros, né? O tal da física, ele cita o símbolo da Shiva Natajara, que é o símbolo principal da criatividade. No livro sobre criatividade, do Amit Goswami, ele cita também o símbolo de Shiva Natajara, que se refere de forma específica à criatividade. Osho também se refere, tem um livro dele sobre inteligência, que nada mais é que a criatividade para ele. Ele cita também esse símbolo de Shiva e, com certeza, a águia também. O aumento da capacidade cerebral, o aumento da percepção também é muito claro. Tá? Sabe uma coisa interessante que aconteceu comigo? Eu não sei se vocês lembram, em 2013 tinha um teste, eu não sei se ainda tem na internet, tinha um teste do IBC Coach. Ele era um teste que ele falava assim, qual que é o seu animal mais forte, né? Era um teste que era, não sei se você conhece, Sigel, era assim, ou você é mais águia, era águia, o outro era gato, que era pessoas que trabalham em equipe, aí o outro perfil era Cavalo. lobo, que era planejamento, e tinha outro que era tubarão. Eram 4 animais, né?
E eu lembro que quando eu fazia aquele teste, sempre dava mais o perfil gato. O que é gato? Era a pessoa que gosta de trabalhar em equipe, né? E eu tinha uma coisa muito assim de querer trabalhar, sabe, em equipe, de que só funciona bem se tem uma equipe, né? Isso antes de eu conhecer os arquétipos. E dava tipo assim, sei lá, dava 40, 50%, dava sempre mais o perfil do gato, né? E olha que interessante. Depois que eu comecei a trabalhar muito mais forte com a águia, por que eu escolhi a águia naquele momento? Porque, assim, eu estava com dívidas, então não tinha como, vou ter sócio, vou ter uma equipe, não tinha nem dinheiro para isso. Então, naquele momento, foi mais interessante para mim trabalhar com a águia, porque a águia, ela sabe lidar bem sozinha. Você pode até depois ter uma equipe, ter pessoas abaixo de você, né? A águia, ela quer liderar, né? Mas eu entendi que eu tinha que fazer por mim. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com a águia, Igor, tudo que era, por exemplo, assim, o que eu aprendi naquela época? Eu aprendi naquela época a fazer site do zero, a criar uma página de vendas, uma página de captura, tudo que é marketing digital, né? E eu não sabia nada, mas eu tive que aprender sozinho. Então eu aprendi a tocar o meu negócio sozinho, que era uma coisa que eu jamais imaginava que era possível fazer, mas que foi necessário para aquele momento. Para que eu saísse das dívidas, eu tive que aprender. Eu montei o negócio sozinho, eu criei o e-book, diagramei, fiz tudo sozinho. Então, foi extremamente importante para mim naquele momento. Né? Eu estava empoderado dessa força e foi com essa força que eu vou estudar tudo sobre empreender na internet, marketing digital. Então, eu lembro perfeitamente, o que aconteceu. Eu fui fazer esse teste de novo. Sabe o que aconteceu, Igor? O Yeah. teste começou a dar mais a águia evidente, diminuiu a influência do perfil de gato. Ficou lá comprovado. Aí começou a dar águia mais de 40% e já era maior do que a influência do gato na minha personalidade. Bacana. Tem uma. Deixa eu colocar aqui. Tem uma energia que é a energia que todo mundo deve aceitar, né? Que é a fluência divina. Quando uma pessoa usa uma imagem da águia ou escuta o canto da águia, ou seja, medita de forma contemplativa, visualizando uma imagem da águia, quando ela faz isso, ela tá atraindo uma energia propulsora em prol dela estudar as energias envolvidas com a águia, por exemplo, criatividade. Tem como se estudar criatividade também. Empreendedorismo, tem como se estudar. Então, ela atrai. Então, fica mais fácil. Ela fica com vontade de estudar, certo? Agora, se ela usa a imagem da águia, escuta o canto, entre outros fatores, vem essa vontade de estudar e a pessoa nega, aí é que ela vai... Se ela já estava procrastinada, ela vai ficar 10 vezes mais procrastinada. Uhum. Nesse sentido, Bruno, você pode, de forma específica, falar assim, quatro mudanças quatro mudanças de comportamentos que você teve na sua vida, a fim de que você viesse acessar o arquétipo da águia? 4. Por exemplo, você usou imagem, você estava contemplando a imagem, etc, etc. Você pode citar? Ou mais, se for o caso. Eu, por exemplo, assim, né, como eu sou treinador, né, trabalho com desenvolvimento pessoal, eu mesmo, muitas vezes, eu criei as meditações, né? Hoje eu faço isso no meu canal lá, né? Eu crio meditações, até materiais gratuitos sobre isso, né? Eu criava, por exemplo, assim, afirmações, visualizações, e eu transformava tudo isso num ritual, né? Com alguns materiais ali. Então, isso já trabalhar com arquétipo na meditação. A imagem também funciona? Funciona. Tanto é que eu, por exemplo, eu deixava ali no meu escritório a águia bem do meu lado, ali, porque eu precisava naquele momento. Né? Então, assim, a imagem funciona? Funciona. Mas não é só deixar a imagem lá, porque acontece uma hora que a imagem fica ali, sabe, fica meio ali, que a gente acaba, nem sempre a gente vai olhar o tempo todo. Então, a contemplação da águia é importante. E agora, se a pessoa só usa a águia, vou usar a águia. Então, a águia vai puxar para você uma força de empreender, de fazer acontecer, de colocar os projetos, né, para andar.
Aí a pessoa não tem um projeto, a pessoa não vou estudar sobre empreender, sobre uma coisa, porque se a pessoa não tem vontade de trabalhar com nada que envolve essa liderança, esse empreender, não tem assim necessariamente, não é o momento mais adequado para ela, entende? Então, é importante isso ficar claro, né? Outra questão que acontece aí, Igor, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa vai usar a área, como eu falei, na força, como animal de poder lá, por exemplo, o xamanismo vai cultuar como animal de poder, você pode se conectar com a luz do arquétipo espiritual. Você vai acessar a luz. Agora, o que acontece no nosso lado humano como personalidade? Porque tem pessoas que vão sentir muito forte, não só como força espiritual, mas vai sentir aquilo reger a personalidade, né? Um lado mais águia. Por exemplo, assim, quem se identifica muito, por exemplo, com Zeus, né? Zeus é o líder supremo na mitologia grega, né? Quem se identifica muito, você lê a história de Zeus e você, caramba, eu me sinto, né, como se fosse ali Zeus, por exemplo, assim, né? Aí tem que tomar cuidado porque tem um lado luz e tem um lado sombra. Então, na personalidade tem um lado sombra. E no caso Posso falar, Igor, um pouco do lado sombra? no caso da águia, eu diria que eu já vivenciei esse lado sombra quando usei Zeus, quando usei águia, e principalmente eu vivenciei muito o lado sombra quando eu usei uma imagem da águia que ela estava com a cara brava, e quando eu usei Zeus e eu li apenas mitos, né, mitos, histórias referentes a Zeus em que remetia à sombra. Mas aí eu fiquei muito egocêntrico. E a grande questão é que quando se está nessa energia do egocentrismo, a pessoa não percebe. Você não percebe. A percepção é bem falha. Pode citar, pode falar. Sabe, por exemplo, assim, aquela pessoa que toda briga por causa de política, toda pessoa que fica usando a rede social o tempo todo para brigar, para querer impor o ponto de vista. A pessoa vai lá e vai usar uma águia. O que vai acontecer? Vai potencializar esse lado encrenqueiro dela. Com certeza. Com certeza. Aconteceu com você? Não, eu estou dando aqui um exemplo que eu já vi, né, de pessoas que às vezes que me seguem, que são até alunos e que quando usa a águia nesse contexto inadequado, a pessoa já está muito irritada, a pessoa está muito, quando a pessoa já está muito irritada, está muito, sabe, a pessoa já é muito assim, vamos lá, vamos fazer. A águia só vai aumentar isso, não é o arquétipo mais indicado. A pessoa que ela quer relaxar, estou agitado demais, quero relaxar. Tem outros arquétipos que são mais puxados para a energia feminina, que vão relaxar, que vão acalmar. Então a pessoa fala assim, eu quero crescer. Né? Então, a águia é um arquétipo maravilhoso, sim, concordo, mas nem para todos os momentos. Tem momentos que não é o arquétipo mais adequado, e tem momentos até que a gente meio que pode até, tipo assim, tira ela um pouquinho de cena. Né? E aí, por que a importância do autoconhecimento? Para você identificar qual que é o seu momento de vida. Tem uma pessoa que, por exemplo, assim, que foi empresária, a pessoa ficou lá muitos e muitos anos, cresceu no negócio, e para ela estava tudo ok, maravilhoso, dentro desse arquétipo da liderança. Mas pode ser que daqui a 30 anos, essa pessoa queira, não, olha, agora eu quero trabalhar mais a espiritualidade. Eu quero trabalhar um outro arquétipo, aí já vai ser um outro modelo. E aí já é um outro momento de vida. A pessoa acabou de se aposentar, já é um outro arquétipo, é um outro momento da vida dela. A pessoa, né, trabalhei anos numa empresa, agora estou numa outra fase. Né? Então, se a gente observar, a nossa própria transição de idade, ela é formada por arquétipos. Infância é um momento. A velhice, né, é outro momento. São fases arquetípicas diferentes. Então, dentro aqui, por exemplo, da águia, né, nesse lado mais humano, e quando a pessoa ela não tem esse autoconhecimento, por isso que não é só ir usando o arquétipo, você tem que olhar qual que é o seu momento de vida. Né? Então, qual que seria o lado sombra? Né? Essa irritação, né? Essa liderança, muitas vezes, ela pode ser utilizada. Sabe aquela pessoa que ela abusa do poder dela? Aquela pessoa que vira totalmente
rígida, tirana. Isso tem que tomar cuidado, porque se a pessoa ela usa a águia dentro de um contexto, né? Nesse momento em que ela já está numa energia um pouco muito masculina, muito pesada, ela ainda vai colocar águia, vai potencializar essa dissonância. Então, gente, tudo tem momento para você usar, e até para você e até para você, olha, agora não é momento de usar esse arquétipo. Você tem que olhar, né? A gente fala perguntar para o seu corpo, para a sua consciência, em qual momento você está. Tem a hora para usar e também tem a hora para não usar. Então, cada um tem que se conhecer e descobrir em qual momento de vida que eu estou, qual que é o meu objetivo. E não tem o que é certo ou o que é errado. Cada um tem que olhar, né? E ainda também tem a questão do arquétipo regente, que cada pessoa está mais debaixo de um arquétipo do que outro, né? Então, é você olhar, tá, ok, né? O que é bom para mim? Porque se todo mundo fosse totalmente águia, né? Nós teríamos, talvez, todo mundo vai ser diretor de multinacional, todo mundo vai ser chefe, todo mundo vai ser dono de negócio. E a gente sabe que o universo ele é formado por diversidade. Ele é diversidade. Não tem só pessoas ali que nasceram para ser dono de empresa. Tem pessoas que vieram aqui para a Terra para ser curadores, tem pessoas que vieram para cá para ser trabalhar com a justiça, outros vieram para cá para ser médico. Então, quer dizer, os arquétipos é também você respeitar essa diversidade que nós temos aqui na personalidade humana. Um detalhe importante, Bruno, por exemplo, uma pessoa, ainda dentro dessa questão da águia, só para, vamos fechar essa questão da águia, uma pessoa, um pipoqueiro que tem outros 5, 6 barraquinhas de pipoca, ele é o dono dos 6 e tem pessoas trabalhando para ele. De certa forma, ele é uma águia. Um diretor de uma multinacional que tem jato particular para ele. Teoricamente, seria um cavalo. Tá? Então, nesse caso, o cavalo está aqui e o pipoqueiro, águia, ele está aqui. Então, quando a pessoa, e de repente, esse pipoqueiro que estaria exercendo um papel de uma águia, se ele estivesse no arquétipo pelo qual ele veio, o arquétipo principal pelo qual ele já nasceu debaixo do arquétipo X, se ele estivesse usando aquele arquétipo, ele seria alguém no mesmo patamar do diretor, né? que seria, entre aspas, o cavalo. Né? Mas o diretor está exercendo o arquétipo pelo qual ele nasceu. Ele nasceu debaixo daquele arquétipo. Na mitologia grega poderia ser aí, muito provavelmente, o Apolo. Né? Então, a pessoa tem que deixar o egocentrismo de lado e aceitar aquele arquétipo pelo qual a pessoa nasceu. É claro que, no decorrer no decorrer da vida da pessoa, outros arquétipos vão estar presentes, vão ser melhores a serem usados, dependendo do momento da vida dela. Quando você menciona momento, Bruno, eu identifico muito com o mito em que ela está vivenciando. É por isso que eu sempre falo, na nossa mentoria, nós fazemos práticas para achar o Deus, né? a deusa regente dentro da mitologia grega. Por isso que é muito importante, na minha opinião, escolher uma mitologia e trabalhar dentro daquela mitologia. Nós escolhemos a mitologia grega. E aí, identificando qual é o Deus pelo qual a pessoa está vivenciando, ou o Deus pelo qual ela nasceu, estudando os mitos, ela identifica o momento exato que ela está. Pode identificar o momento que se está vivendo sem captar qual mito ela está vivenciando? Pode, mas aí a grande questão é que quando isso ocorre, o ego pode enganar a pessoa. Por exemplo, assim, Igor, é assim, ó. Quem que precisa de coragem na vida? Quem precisa, né, ter iniciativa? Todos nós precisamos, todos esses atributos. Quem que precisa de calma? Quem que precisa de paz? Quem que precisa, né, se autocurar? Quer dizer, todas as energias dos arquétipos, todas elas são úteis, todas elas. Mesmo aquele arquétipo que não é o que que é o que é mais forte em mim, né? Eu ainda assim eu vou precisar de todas de uma forma geral. Os golfinhos que vêm nos remeter à alegria. Quem que não precisa de alegria, gente? Né? Todos nós, a alegria é uma força
propulsora, né? Falam que sem alegria não tem dinheiro, sem alegria não tem nada, né? O amor, né? A gente meditar, por exemplo, com a força das rosas, as rosas vermelhas, que é uma energia de muito amor. Todos nós precisamos de amor. Eu vou mais além. Seja a pessoa que está debaixo daquele arquétipo mais forte ou não. Mas o que vai acontecer? Vai ter pessoas que elas vão trabalhar mais forte embaixo de uma energia específica. Ah, você veio para cá, por exemplo, para ensinar para as pessoas sobre o amor. É um arquétipo. E tem pessoas que vieram aqui para a Terra para trabalhar com energia de cura. Imagina aí os médicos. Então, quer dizer, os arquétipos eles vão também respeitar. Cada pessoa tem uma individualidade. Cada pessoa tem o que é o mais forte em mim, né? Qual que é a energia que mais me representa? Quais são os meus atributos sagrados? Qual que é a minha energia? É claro que eu posso usar a energia de todos os arquétipos, de todos, né? Mas vai ter aqueles assim que são os seus mais, é uma forma de dizer, os seus mais queridinhos, né? Aqueles que, nossa, caramba, quando eu me conecto com essa energia, eu sinto muito forte, eu sinto uma... É como se você... Nossa, cara, é como se essa energia fosse minha, sabe? Sabe aquela pessoa que ela bate o olho numa divindade? Nossa, parece que sou eu, né? Você vê lá, por exemplo, Atena, você olha para aquele mito, caramba, sou eu. Então isso é um forte indício que aquela força ela também tem uma regência maior sobre você. No meu caso, a mitologia grega é Dionísio. Eu sou Dionísio puro. Eu também adoro essa energia. Dentro do que você está falando, Bruno, deixa eu dar uma... Dentro do que você está falando, até mesmo o medo. O medo, teoricamente, é dita como algo negativo, mas se o todo criou o medo, é porque ele tem também a sua função positiva. Se não existisse o medo, a pessoa sairia atravessando, né, uma pista de alta velocidade de olhos fechados. Se não existisse o medo, o tigre de dentes de sabre teria comido lá o homem da pré-história. Né? Foi a primeira vez que sentiu-se medo de forma assim, entre aspas, no mundo, foi quando o homem lá da pré-história viu o dente de sabre, ele sentiu medo e aí ele entendeu que ele deveria se esconder numa caverna. E por quê? Porque o tigre de dente de sabre é um arquétipo. Da mesma forma que o filhote do pato, ele nasce. Se ele vê as garras de uma águia, ele fica com medo, se esconde. Da mesma forma que o ser humano, ao ver um tigre, ele vai sentir medo e vai se esconder. Por quê? Porque são arquétipos, é arquetípico essa questão. Isso sem contar, Igor, tem outros conceitos, né, sobre arquétipo. Arquétipo não é só simbologia, né? Toda a nossa história, né, tudo que acontece na nossa história. Como é que foi a história, por exemplo, do Brasil? Teve guerra, teve não sei o que lá. Aí você vai pegar, por exemplo, a história da Espanha. Também teve uma guerra lá, Guerra Civil Espanhola, entre outras, né? Os arquétipos também, já num lado mais, não um lado assim, tão no sentido espiritual, mas no lado assim de acontecimento. Por que você consegue, vamos dizer assim, meio que prever o futuro quando você conhece o arquétipo que está ali de baixo? Porque você começa a identificar padrão. Gente, anota isso. Arquétipo, você começa a pegar o padrão. Padrão de comportamento. Imagina você usar isso, por exemplo, assim, na história, você começa a olhar a história do seu país e você começa a ver para onde que a coisa vai, você olhando quais foram os padrões que se repetiram na história. Por exemplo, assim, sempre que teve tal coisa, deu guerra, por exemplo, assim. Então, quando você vê que a coisa começa a ir para um lado, isso aqui vai dar guerra. Né? Não quer dizer que vai, mas é que é muito provável. Por quê? Então, quando você começa a pegar o assunto, né, nessa profundidade, tem pessoas que conseguem até identificar movimentos que vão acontecer, por exemplo, né, no nosso país, na economia. Você começa a pegar para onde que a coisa está indo. Por quê? Porque você começa a olhar a história e você começa a ver os padrões se repetindo. Bruno, fazendo uma pergunta para você. Assim, dentro disso que deixa eu voltar aqui, botar minha imagem. Dentro disso que o Bruno está mencionando,
de forma assim, de forma mais específica de um menor escalão, só para ficar mais, só para percepção, Aham. para ficar mais visível, podemos considerar a questão do concurseiro. Todas as pessoas que passaram num concurso público específico que seja muito difícil, tá? Todas elas tiveram o mesmo padrão de comportamentos. Logicamente, Uhum. uma pessoa que repetir aquele padrão de comportamento aí vem aquela palavra-chave, tiver persistência, ela vai conseguir o mesmo resultado. Agora, se isso vai ser o melhor para a vida dela, aí já são outros 500. Aí tem uma pergunta que nós temos que fazer. O que me faz feliz? Isso me faz feliz? Exatamente. Aí entra propósito de vida, que eu sempre menciono. Certo, Bruno? Uhum, exatamente. Pode. Tem mais alguma pergunta aí? Se o Tem. pessoal tiver perguntas aí, cara, para a gente esclarecer o Vou assunto. fazer uma pergunta e depois vou abrir para perguntas Aham. gerais. Vamos lá. Pergunta é bem pessoal. Não, pessoal não, mas específica para você. Vamos lá. Aham. Existe, como eu falei, comportamentos padrões. Quando você visualiza aonde você quer chegar, você visualiza que as pessoas que já chegaram, teoricamente, aonde você quer chegar, elas passaram pela mesma fase que você está passando hoje? Você tem essa percepção? Fui claro? Sim. É semelhante. Por exemplo, assim, a iluminação espiritual tem um protocolo de coisas que acontecem na nossa consciência. Aí você tem que estudar o quê, gente? Alquimia, né? A alquimia explica procedimentos que acontecem dentro da nossa psique que vão levar a gente para o estado de co-criador consciente, para o estado de iluminação espiritual. Então, ali tem um processo arquetípico que acontece. Se você quer se tornar, por exemplo, um milionário, você se empenha para ser um milionário, por exemplo, assim, existe um processo arquetípico que vai ocorrer. Claro, tem umas nuances. A pessoa que herdou uma herança, é uma coisa. Agora, a pessoa que ela vai começar do zero e a pessoa ela quer se tornar milionária, tem alguns procedimentos que devem ser cumpridos que são arquetípicos. E aí é importante, né? Isso não quer dizer que esse arquetipo que eu vou ser igual ao outro, que eu vou fazer igual. Não é que eu vou fazer igual. Mas é que o padrão de comportamento, as atitudes que eu vou tomar, elas têm um perfil muito semelhante. Claro que isso respeita a minha individualidade. O arquétipo não vai, o arquétipo vai tirar a minha individualidade? Não. Ele vai, eu vou tomar a decisão por mim mesmo, mas o arquétipo ele vai impulsionar. A força, ela impulsiona. Né? Então, se eu me conecto com a força que está direcionada para esse objetivo, vai ser muito mais fácil. Né? Por exemplo, assim, eu vou evitar quebrar a cabeça. Como por exemplo, quando eu não conhecia sobre a quântica, sobre os arquétipos, a minha vida era uma vida de quebrar a cabeça, muda de emprego o tempo todo, vai para lá, vai para cá, parece que eu andava em círculos. E quando você conhece os arquétipos, a sua vida ela passa a ter objetivo, propósito. Nesse sentido, você identifica que você está numa fase pelo qual pessoas que já chegaram onde você quer chegar, você identifica que está numa fase pela qual eles já passaram? Fui claro ou não? Fui claro? Sim, sim, muitas coisas. Sim, sim, observo isso, sim. Bacana. Sabe que é uma coisa assim, Igor? Eu falo para sua pessoa assim, né? Todos nós somos pessoas assim muito, né? Temperamentais de momentos, né? Então, por exemplo, às vezes nós percebemos assim, não é uma questão de ser homem ou mulher. A nossa energia muda. Tem hora que nós estamos mais femininos vibracionalmente. A gente está mais sensível, a gente está mais assim emotivo. O que, que é isso? É uma energia mais dócil, né? Uma doçura. E tem momentos que a gente está mais, né? Mais ação, vamos fazer, vamos acontecer. Então, não é que uma é pior ou melhor que a outra, elas são complementares. O universo ele vai crescer. Como é que o universo se expande? Ele se E expande. Yang, está dizendo, né?
É como se fosse, é uma dança cósmica. Os arquétipos eles estão dançando, interagindo entre eles, entendeu? É uma coisa assim, um não é pior do que o outro. O masculino e o feminino estão aqui dançando, eles têm que estar dançando em união, se complementando. Então, na força, Igor, na força, a dança é perfeita. Agora, se a gente olhar para a sociedade humana, a bagunça que está sendo feita, né? A distorção desses arquétipos no que os seres humanos fazem, porque, gente, o arquétipo é a perfeição, o arquétipo é a luz daquilo, né? Mas o ser humano distorce, porque é. Nesse sentido, eu vou abrir para as perguntas agora, só vou falar algo uma informação que pode ser usada na prática hoje ainda para que se tenha uma energia mais propulsora para a prosperidade. É visualizar aonde você mora, a decoração e questionar. Bom, você olha para o seu quarto. O que emana? O que você sente quando você olha para o seu quarto? O que é sentido? É riqueza? É organização? É riqueza e organização? É desorganização? É pobreza? O que é sentido? O que é captado? Por exemplo, uma parede cheia de toda... uma parede toda pintadinha, um branquinho lá, tudo certinho, ou outra cor. Emana, quando você olha, emana algo, uma energia. Se você está olhando a parede, o tijolo com cimento, o que é isso que emana? Emana um sentimento ruim? Emana escassez? Mas você abre a geladeira vazia, emana o quê? Escassez ou abundância? Escassez. Uma geladeira cheia, emana o quê? Abundância. Então, ter a preocupação de, principalmente, eu estou falando dentro da sua casa, de você estar visualizando sempre imagens e que vai lhe dar uma sensação de abundância, de prosperidade, isso eu considero muito importante. É algo que qualquer pessoa pode adotar hoje em casa. Sabe que, Pode Igor, falar. isso até lá no meu curso também, né, que eu dou de especialista em arquétipos, por que a gente começa trabalhando com essa limpeza? Porque às vezes a pessoa está com a vida tão bagunçada, né? O quarto tá toda uma bagunça. E aí, nesse primeiro nível de percepção, é importante sim fazer fazer um faxinão na casa, né? Você, de uma forma geral, sim, decorar o seu ambiente e você colocar no seu ambiente imagens, objetos que vão te inspirar. Claro, depois que você, né, fez a faxina, você tirou, sabe? Não é só o arquétipo em si, né? É bagunça que a pessoa deixa, lixo acumulado. Tudo isso tem que ser olhado, né? Como eu falei, o arquétipo não é só isso, é uma meditação, são forças espirituais, mas essa parte da limpeza, de dar uma geral na casa, olhar para quarto, banheiro, né? Isso, o próprio Feng Shui tem muito esse princípio, né? Qual é a posição correta da porta, do sofá, né? Mas, gente, assim, é um conjunto de coisas, não é uma coisa só, não é? A pessoa fala, mas eu mudei minha decoração e minha vida não mudou, porque não é só mudar É a um decoração. conjunto de fatores. Mudar a decoração é uma coisa só que vai ajudar, vai, mas é uma das infinitas possibilidades do que a gente pode trabalhar com os arquétipos. É uma das coisas, né? Mas é claro que se você fizer uma mudança na sua decoração, sim, vai mudar, mas a gente não pode parar. Eu vejo muitas pessoas que elas vêm para o curso, fazem curso de arquétipos e elas param ali. Não, mas eu já entendi sobre arquétipos. É só mudar minha decoração. Como eu falei, é um nível, mas tem outros níveis para serem trabalhados com relação aos arquétipos. Uma coisa que eu mudei, e é lógico, como o Bruno está falando, é uma coisa que só isso não vai fazer diferença, só mudar isso, mas uma união de mudanças de comportamentos faz a diferença. Dentre elas, por exemplo, eu tinha mania de tomar copos de geleia, de mocotó, de requeijão. Parei. Só bebo agora em taça. Só em taça. Só bebo copo. Vou beber alguma coisa, água, suco, taça, em taça.
roupas, aquelas roupas furadas que tu... Ah, a roupa furou, rasgou, deixa que eu vou usar em casa. De forma alguma, tudo pro lixo. Contas. E esse aí foi o primeiro que eu coloquei tudo fora. Aquela conta, mesmo que paga, a pessoa fala, mas eles podem, a empresa pode alegar que você não pagou. Tem um comprovante lá no extrato, é só você ir lá pegar o comprovante do extrato. Tá? E o simples receio de que a empresa vai querer lhe cobrar, só isso já abre um portal para que você seja cobrado. Né? Mas contas pagas, tudo fora. Objetos que faziam já mais de 6 meses, 1 ano, às vezes 2, 3 anos, que eu nem tocava nele, do lixo. Né? É uma energia parada. Roupas, inclusive, roupas boas, mas que já fazia 2 anos que eu não usava. Parada, eu doei. Né? Essas mudanças são mudanças arquetípicas de quem quer evoluir. Esse processo de chegar e fazer esta mudança é um procedimento arquetípico de renovação, de transmutação. E transmutação, o melhor símbolo é o fênix. Bom, dito isso, vamos abrir para perguntas. Pode ser, vocês podem... vou ler o chat aqui, se tem alguma pergunta aqui. E alguém pode, se vocês quiserem ligar o áudio e perguntar, pode. E também pode fazer perguntas agora. Deixa eu só fazer uma observação, Igor. Só fazer uma observação importante, né? Pode. Tem pessoas que falam assim, né? Bruno, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar um objeto de decoração. Como é que eu começo? Como é que eu começo do zero, né? E mesmo, por exemplo, Bruno, mas eu não consigo agora trocar a posição do meu sofá, eu não consigo mexer em tudo isso. Gente, o que importa é você fazer uma coisa de cada vez, né? E até uma demanda que eu tinha aqui no meu trabalho, Igor, né? Uma coisa que eu fiz lá no meu canal, que ajudou muitas pessoas, eu comecei a criar alguns rituais meditativos, né? Que eu uso dentro desses rituais, eu uso também os arquétipos. Não só em todos, eu trabalho com várias metodologias, trabalho com nomes de Deus, com códigos sagrados, com afirmações, algumas técnicas próprias também que eu canalizo, né? Então, ali, mesmo a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro agora para trocar o guarda-roupa, não tenho dinheiro agora para fazer uma mudança tão grande. Gente, não importa. Né? O importante é você começar. Bruno, não tem nem como comprar objeto de decoração. Respira com aquela força, contempla aquela imagem. Né? Então, eu fiz alguns rituais que a gente trabalha dessa forma, que mesmo a pessoa que essa pessoa não tenha, naquele momento, não tem nem condição financeira para ela fazer a mudança, assim, comprar muita coisa. Gente, não... O importante é dar o primeiro passo. Lá no meu canal tem ferramentas que é só a pessoa meditar, tem até ritual do tigre lá, que você medita com a força. Então, gente, sempre tem um jeito para vocês começarem. Não deixa de fazer, não deixa de buscar esse auxílio, porque sempre tem um jeito, né, Igor? Sempre tem um jeito de começar. Dá para você respirar com o arquétipo, dá para você meditar com a força. Não tenho dinheiro agora para colocar não tenho dinheiro, né, para colocar um objeto em casa, não tem problema. Começa a meditar, respirar com as forças. Sempre tem um caminho, porque os arquétipos, eles são as forças da natureza. Nem que seja para você todo dia de manhã, e você vai lá e você vai tomar 10 minutos de sol. Já é uma conexão com o arquétipo. Quando o Bruno diz comece, leia-se, entra na energia. Quando ele fala começa, a pessoa entrou na energia. E no que a pessoa entra na energia, o próprio universo, se a pessoa permitir, aí tem aquela questão do soltar também, o universo vai trazer as situações pelas quais você vai comprar um objeto, vai chegar o livro correto, a mentoria para você fazer correto, o curso correto, o próprio universo vai lhe dando. Mas esse começar não precisa de dinheiro, não precisa de nada para o começar. O começar significa entrar na energia. Exemplo, vamos lá, para ficar bem específico, na prática. Igor, só da pessoa, por exemplo, assim, dela ir a um parque, ela começar a contemplar as forças que tem ali, você vê uma cachoeira, uma coisa simples da vida, que você vai ver que as forças estão ali. Sim, com certeza. E só um detalhe, só para ficar bem na prática, bem claro, deixa eu colocar aqui de volta. No que eu falei da energia da transmutação, tá?
para a pessoa iniciar, para ela entrar nessa energia? Como é que o que ela pode fazer de repente? Ela tá muito gorda. Vai na aterro e faz uma barra, pelo menos. Um abdominal. Umzinho por dia. Começa com um. Ela entrou na energia. Agora, quando eu digo tem que ser todo dia um. Por que eu tô falando isso? Qualquer pessoa faz. Só deitar e fazer. Pode ser até em casa. Do que a pessoa todo dia, se ela colocar no hábito fazer uma abdominal todo dia, ela entrou naquela energia. Para ela, no dia seguinte, fazer 2, daqui a pouco está fazendo 100, daqui a pouco está se matriculando numa academia, daqui a pouco está correndo no aterro, daqui a pouco está fazendo uma dieta, é uma decorrência lógica. Tá? Mas como ela faz para entrar nessa energia do emagrecer? Inicia com uma abdominal por dia e intenciona, quer emagrecer. Não precisa de um sacrifício muito grande aí. Porque ela, como o Bruno falou, começa, nesse caso, o que seria o começar? Para quem quer emagrecer, uma abdominal por dia, umazinha. Começa umazinha. Uma. Ela entrou na energia. Certo, Bruno? Olha, vamos abrir para perguntas. Ô, Bruno, existe a possibilidade de você fazer uma meditação rápida ou fica muito em cima? Como é que é? Nesse sentido, alguma ferramenta sua, assim? A gente pode fazer um exercício para energia vital, que ele é mais simples de fazer. Vocês podem fazer até sentados. Ótimo. Antes, dura quanto tempo, mais ou menos? Uns 5 minutinhos. Tranquilo. Então, vamos abrir para as perguntas. Muito de nós conhecemos a ideia dele. Você deve conhecer um pouco da ideia do exercício. Você é meu amigo, você conhece um pouco. Mas muitas pessoas pode ser interessante compartilhar um exercício para quem quer ter mais energia vital. Energia vital, você chama, seria sinônimo de energia chi? Isso, disposição, mais energia física, mais equilíbrio, né? Que é a gente trabalha com um símbolo que ele é muito versátil, que eu gosto muito, é um símbolo que dá para você usar de uma forma assim, sem muita preocupação, né? Eu trabalho muito com a árvore. A árvore é um símbolo, gente, é maravilhoso. A árvore, né? Igual árvore. Ou frutos. É tanta coisa que aquele símbolo representa. É prosperidade, é saúde. Então, gente, quando a gente medita com a árvore, eu vou explicar para vocês como que faz. A árvore é um dos símbolos mais poderosos que você pode utilizar, inclusive em meditação, né? Que a gente vai fazer aqui É importante a gente sentir energia. Não é o exercício é uma coisa mais simples, sim. A questão não é o exercício ser muito complexo ou não. A questão é você entender o conceito, né? E não é mental, Igor, é do coração, né? É você se permitir vivenciar o arquétipo à força. Na nossa mentoria, um dos arquétipos atuais, e ele vai permanecer, é a árvore com frutos e raízes fortes. Exatamente. Vamos lá, perguntas. Quem porventura já fez alguma pergunta aqui no chat, eu peço que refaça, tá? Para eu não ter que ficar procurando. E quem quiser abrir o áudio e fazer a pergunta, também fique à vontade. Deixa eu ver se tem aqui no chat. Igor, boa noite. Boa noite. É o Svanice, tudo bem? Ô, Janice, como você está, querida? Quanto tempo? Legal? Estou ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Obrigado você pela presença também. Pode fazer essa pergunta. Então, o que eu gostaria de saber é o seguinte. Eu começo a usar um arquétipo na minha casa. Pelo que eu entendi, para mim entrar na energia do arquétipo, eu tenho que estudar, certo? No caso, vamos lá, só para fazer deixar bem claro. Quando você menciona, eu começo a usar um arquétipo na minha casa, você, no caso, uma imagem, um símbolo, uma estatueta, é isso que você está mencionando, ok? Isso. Tá, tudo bem, vai lá. Eu estudo, tal, entro na energia. As pessoas que moram comigo, essas pessoas também sentirão a energia desse arquétipo? Pode se transformar, mesmo não estudando esse arquétipo, no caso? Bruno, não entrando na energia como eu faria, entendeu? Boa pergunta. Tá, é assim, ó. O que acontece, né? Quem trabalha mais ativamente, porque você é quem vai estudar sobre energia, você que vai ali ativar, você que vai, né, focar muito forte na energia. Então, assim, ela pode ter um efeito maior
para você. Agora, por exemplo, assim, as imagens que nós deixamos no ambiente, tem mais pessoas que moram na casa, né? Então, as pessoas que moram na casa também podem ser influenciadas, talvez não no mesmo grau, porque a imagem tem um impacto, mas não quer dizer que a imagem por si só vai influenciar o comportamento. Mas é claro, existem casos, sim, em que essas imagens arquetípicas começam a influenciar outras pessoas na casa. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né, você quer trabalhar com uma energia para você. Então, foca nela para você. Você vai assistir, por exemplo, um vídeo, uma meditação, nenhuma outra pessoa está vendo, né? Você que está fazendo o seu processo. Você quer, por exemplo, ativar a liderança, né? Você vai estudar tudo sobre liderança. Você vai usar a águia, você vai mostrar para o universo que, olha, estou nesse sentido. Quer dizer, liderança. Eu vou ter uma águia, eu vou meditar com a águia, eu vou ler livros sobre liderança, empreendedorismo, né? Eu vou olhar para dentro e assumir o controle da minha vida, né? Eu deixei a águia lá no ambiente. Outras pessoas vão ser impactadas? Vão, mas não necessariamente no mesmo grau. Por quê? Quem é que foi lá? Quem é que estudou? Quem que levou à prática? Não é você que foi lá, você que foi atrás, você que foi lá investigar, você incorporou aquilo. Então, olha só o que acontece, para você entender. Todas as pessoas, de uma forma geral, são influenciadas pelo arquétipo. Pode dar um despertar na pessoa? Pode. Mas incorporar a força, assim, para uma mudança, já é um nível mais elevado. Então, assim, vai ter influência? Vai. Né? Por exemplo, assim, mas o grau de influência é diferente. Consegue entender a diferença? Né? Por exemplo, assim, você coloca lá, eu quero... A eu vou colocar intenção, no caso, né? Se a pessoa... Desculpa interromper. Se a pessoa está colocando a imagem, um objeto, e ela intenciona, é uma coisa. Agora, se a pessoa está ali tendo contato com uma imagem, com um objeto, mas não há intenção, a influência é outra. Mais ou menos dessa forma que você está passando. Existe uma pequena influência, por quê? Porque o arquétipo é uma imagem, vai conversar com o inconsciente. Existe uma influência? Existe. Não vou dizer para você que não tem, que é zero. Mas é um nível X. Agora, a pessoa que ela estudou, que ela meditou, que ela foi olhar para dentro, se autoconhecer, peraí, deixa eu entender, eu senti essa energia, é o nível mais avançado. Então, essa pessoa ela tende a ter um resultado maior. E outra coisa também, Igor, é a repetição. Quer dizer, igual teve um caso lá, né? Até que o professor Hélio Couto uma vez contou assim, que a pessoa ficou vendo televisão e a águia todo dia lá na frente. A pessoa decidiu que ia mudar de vida. Mas é por quê? Porque é repetição. Né? A pessoa todo dia vendo televisão e todo dia uma águia ali do lado, chegou uma hora que aquilo mexeu no inconsciente da pessoa. Então, assim, depende muito do grau de exposição com o arquétipo. Vou dar um exemplo para você. O que é marketing, né? Marketing é repetição. Como é que você faz uma propaganda vender? Por exemplo, assim, você vê lá na televisão, comercial de margarina. Você vê um comercial de margarina na televisão uma vez por semana, você deixa umas 30 chamadas de comercial de margarina. Você não vai comprar só de você ver um anúncio, você vai ter que ver o anúncio umas 10 vezes. A teoria do marketing fala que para você tomar uma decisão, a pessoa tem que ver o anúncio pelo menos 7 vezes. É o famoso remarketing. Então, a repetição é importante, você concorda, Igor? Quanto mais a pessoa se expõe ao arquétipo, a pessoa fala assim, eu meditei uma vez com a árvore, depois nunca mais olhei para a árvore. Não vai ser o mesmo efeito. Então, a consistência, a repetição, é igual aquela questão assim, né? Você vai uma vez por semana na academia e praticamente todos os dias. É um grau de resultado diferente. Quer dizer, é a consistência também. Eu cito muito que nessa questão da repetição é que a gente tem que provar para o nosso inconsciente que a gente quer entrar naquela energia. A gente tem que provar, porque se a mente aceitasse tudo de forma fácil assim, seria um Deus nos acuda a vida de qualquer Porque assim, Igor, se fosse tão fácil, todo mundo que colocasse, mudasse a decoração, todo mundo mudou a decoração na casa, todo mundo ficou milionário. E não é assim. A gente sabe que na prática não é assim que funciona. Todo mundo mudou a decoração, né? Se todo mundo mudar a decoração e colocar só arquétipos positivos, todo mundo vai ficar milionário? Não vai. Todo mundo vai ficar mais amoroso? Não vai. Todo mundo vai se iluminar? Não vai. Por quê? Porque depende, não é só a decoração. É o quanto que a pessoa vai vivenciar essas forças
E mais, não é? Além de vivenciar, é para dentro. E vivenciar é você olhar até para sua própria sombra. Em que pontos você sabota aquela luz? E isso é muito importante aqui, para a nossa própria segurança, toda essa situação. Eu sempre cito um exemplo. Imagina uma pessoa no trânsito, aí a outra faz barbeiragem e a pessoa chega e fala, bota um sentimento negativo em prol daquela outra. Se fosse tudo tão rápido assim, se tudo fosse colapsado de forma rápida, no exato momento que a pessoa colocou um sentimento negativo na outra, a outra poderia capotar com o carro. Olha que desastre seria. E às vezes, dependendo da situação, isso pode acontecer. Né? Então, para a própria segurança, para a nossa própria segurança, né, a mente ela entende que você quer entrar em determinado arquétipo após você, meio que, entre aspas, eu diria que convencer, provar, né? Através da repetição, através de diversos fenômenos aí em conjunto. Bom, foi respondido, Joanice? Sim, sim, muito obrigada, viu? Mais perguntas? Aqui, acho que tem aqui no chat. Igor, boa noite. Boa noite, Rejane. Pode perguntar, querida. Prazer falar com você. Eu tenho uma colocação e duas perguntas para fazer. Uhum. A primeira colocação foi em relação à sua mudança de hábitos, em relação às contas jogadas fora, a taxa da utilização. Achei uma colocação fundamental, maravilhosa, que eu gostaria de colocar em prática. A primeira pergunta que eu gostaria de direcionar ao Bruno, para você, eu gostaria muito de estar utilizando o arquétipo da rosa vermelha e gostaria de perguntar para ele se o fato de tê-la viva, cultivá-la, poderia potencializar essa energia. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer também, se o Bruno tem uma indicação para um amigo que quer ser modelo, ator, e se ele tem algum arquétipo específico nesse sentido. Obrigada. Só um detalhe, a rosa vermelha, e quem fala isso é a Poli Cardoso, ela diz que a rosa vermelha é a simbologia do sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas vai lá, Bruno, pode responder. Então, assim, vamos falar primeiro aí de conexão com o amor, né? Alguns pontos importantes, claro. Se eu colocar, por exemplo, assim, se eu quero me preencher por amor, eu utilizar uma rosa vermelha, deixar ela mais próxima de mim, sentir o aroma, né? Sentir, né? Ela emana, vamos dizer assim, um cheiro, né? Se eu me aproximar, por exemplo, assim, dessa energia da rosa, isso é importante, sim, né? Eu também posso fazer exercícios de meditação, de eu trazer, por exemplo, assim, porque qual que é a representação do nosso corpo? Chakra cardíaco. Então, o que é legal você fazer? Você pode fazer visualizações, né? Isso, tem alguns que eu faço automaticamente lá no meu canal, nos rituais, né? Então, amor, o que nós estamos falando? Chakra cardíaco do coração. Então, por exemplo, cristais, toda meditação, tudo que você fazer para fortalecer o seu chakra cardíaco, tudo isso vai ser importante. Por exemplo, assim, tem um arcanjo que trabalha com o amor. Qual que é o nome desse arcanjo? Chamuel, o arcanjo Samuel. Também é um atributo, ele rege uma força muito grande para amor. Então, tem muitas opções, tem muitos exercícios que você pode fazer para fortalecer. Então, quando você fala que amor, a gente vai trabalhar com o quê? Centro cardíaco. Né? Então, tem cristais que fortalecem o centro cardíaco, né? A própria rosa vermelha, né? E você fazer exercícios de respiração, você pode respirar, né? E você imaginar, por exemplo, assim, que uma rosa vermelha, que ela está preenchendo aqui o seu centro cardíaco, que você recebe esse amor divino, Isso lá no meu canal a gente faz, né? A gente faz automaticamente. Eu já tenho alguns rituais que já são para trabalhar centros de energia. Só estou explicando para você, né? Então, o amor é tudo que envolve chakra cardíaco. Então, todo exercício, meditação. Bruna, eu vou buscar isso no reiki, eu vou buscar isso na meditação. Tudo que vai estimular o seu chakra cardíaco é importante. Então, sim,
A imagem da rosa é importante, você ter uma rosa vermelha, se você quiser, mas se você não tiver como, eu vou meditar com a rosa vermelha, toda meditação é válida. E quanto mais você fizer, você tem que sentir. Como é que você sente agora? Eu tô mais amorosa, eu consigo ter mais compaixão, eu consigo perdoar. Quanto mais você faz, né? A própria frase do Ho'oponopono, né? O me perdoe, eu te amo, está diretamente ligado com o chakra cardíaco. Inclusive, também sinto muito e sou grato, né? Gratidão tem uma ligação muito grande com amor. Perdão. Então, são várias energias que você trabalhando em cima disso, não é uma coisa só. Então, a rosa é um símbolo de amor. Então, é um caminho. Mas, além da rosa, trabalhar tudo aqui que envolve o chakra cardíaco. E aí tem terapias, tem uma série de processos que vão trabalhar esse chakra cardíaco. E aí também tem os arquétipos que se conectam muito forte com essas energias do amor. Eu tenho um curso que chama Mulheres de Afrodite. O que é Mulheres de Afrodite? É uma vivência arquetípica que você vai vivenciar, por exemplo, o mito de Afrodite. Então tem uma série de coisas. Tem músicas, né? Uma música, por exemplo, que está mais ligado com romance, por exemplo, assim, é uma série de coisas que você vai trabalhar, né? A cama, por exemplo, assim, você pode, né? Falo assim, quem quer atrair talvez um parceiro e pode fazer isso, né? Você tem lá uma cama e só dorme você lá. Coloca como se fosse um outro travesseiro, simbolizando com o travesseiro da sua alma gêmea, sabe? Então, são sinais que você vai dar para o universo que vai simbolizar o que você quer. Você quer amor, né? Que amor que é esse? É amor de um parceiro? É amor incondicional? É amor por si mesmo? Então, para cada, né? E aí dentro do amor tem essas divisões também, né? Amor por si mesmo, amor ao próximo, amor incondicional, amor à humanidade. E aí você vai trabalhando com a simbologia dentro do objetivo. O primeiro passo é definir sempre o objetivo. E aí você tem uma série de coisas que vão trabalhar com o seu chakra cardíaco. Então, geralmente amor é cardíaco, né? Dentro do que o Bruno falou, é muito fácil visualizar a diferença que tem de usar, por exemplo, a foto de uma rosa, de você usar uma rosa, a flor mesmo, viva, ali. Muita diferença. A flor viva vai ter um cheiro, vai ter a presença dela. A flor é um ser vivo. Diferente de uma foto que é algo... apesar de ter consciência, não está ali vivo, não é um ser vivo, né? E outra questão, dentro do que o Bruno falou, do caso de... Só a puxar apêndice, do caso de querer atrair um parceiro, se uma pessoa já sabe que, se ela tem uma identificação muito grande com algum animal, usar a foto do casal daquele animal também pode servir, né, Bruno? Sempre em duplinha, né? Por exemplo, assim, bichinho, 2 cachorrinhos. Sabe aqueles objetos que você compra? Até que aqui eu moro no litoral, em cidade de praia, e você acha que esses objetos que é tudo casalzinho, sabe? Um casalzinho de, sei lá, né? Um casalzinho de cachorrinho, um casalzinho de gatinho. Tudo que é casalzinho em 2, isso também vai sinalizar para o universo. Então, por exemplo, Bruno, mas tem uma cama de casal que eu durmo sozinho. Ok, coloca outro travesseiro do lado. Que significa que você já tem 2 travesseiros ali, né? Quer dizer, você está simbolizando, minha alma gêmea está a caminho. Então, são uma série de coisas que você vai dando esses sinais, você tem que mostrar para o universo, a minha vida está indo para esse sentido. É isso que eu quero. Maravilha. Entendeu? E tem uma segunda pergunta dela, que com certeza ela fez, que era direcionada a um outro membro da nossa mentoria, que é relacionado qual o arquétipo principal para quem quer trabalhar dentro do setor do artístico, ser modelo. Foi isso? Ou... Correto, Igor. Correto, Igor. Certo? Bruno, tem a resposta? Aí seria olhar, por exemplo, dentro da mitologia, quais são os personagens que eram símbolo, né, de porte físico, de beleza muito grande. Aí tem alguns símbolos, né? O Igor pode dizer, talvez Apolo tem um pouco dessa ligação. Bom, na questão artística é Dionísio. Mais artística, né? Ator, atriz é Dionísio puro. Apolo já seria mais ligado à questão do modelo,
esse fator. Isso, bonitão, uma coisa mais assim, tipo, vigor físico, né? Uma coisa Só vigor. que, lembra... Desculpa, pode terminar. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a minha visão que eu tenho sobre Dionísio, Dionísio lembra um pouco daquela coisa assim, mais relaxar, descontrair, meio que um quebra-regras, né? Isso, De você, aquele que meio que vai assim, que ele não quer seguir tanto os padrões da sociedade, ele quer ser ele mesmo, é uma coisa mais assim, solta, né? Então, assim, depende, né, como ele falou ali, modelo, ator, mas como é que é esse ambiente, como é que é, qual que é o padrão daquilo ali, né? No caso, o Apolo e o Dionísio são meio que opostos, né? Né, Bruno? Tal, sim, de certa forma. De certa forma. São objetivos diferentes. Igual, por exemplo, assim, que Eros, né, o arquétipo do amor, e Eros na mitologia teve umas rixinhas lá na mitologia com Apolo. O Apolo, ele é o bonitão, disciplinado, só que ele Não tinha sorte no amor. As mulheres se sentiam atraídas por ele, mas conversavam com ele, saíam correndo. Diferente um pouco do Dionísio, que ele poderia até não atrair de forma de respeito à beleza física, porém aquela atração magnética, né? Mas, Rejane, respondido? Respondidíssimo, Igor, gratidão. Eu estou muito feliz com a sua mentoria. Gostaria de agradecer a oportunidade, a resposta aí do Bruno. Estou muito, mega feliz. Boa noite a todos aí. Valeu, obrigado. Rejane. Sabe o que é legal também, Igor? Por exemplo, assim, né? Ela identificar ali, né? Se ela for que é uma pessoa que quer ser, né, modelo ou ator, se não me engano, um amigo. Quais são as autoridades, celebridades, quem são as pessoas que vocês podem usar para modelar? Então, quem seria um modelo ou ator mais parecido, assim, que lembra um pouco, ou que você seja fã, por exemplo, assim, que vocês podem modelar, para você identificar um pouco qual que é esse padrão que está mais vigente ali. Como se fosse, assim, uma modelagem mesmo, né? Que pessoas que representam esse arquétipo aonde você quer chegar. Valdeci, tá podendo falar, Valdeci? A Regiane perguntou pelo Valdeci. Então, Valdeci, vamos fazer o Valdeci perguntar de forma direta. Está online. Antes que ele responda, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta. Atores que já faleceram influenciam de forma negativa nesse arquétipo? Não. 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 Não teria a ver uma influência negativa. Por que você acha? Pelo fato deles terem morrido? Seria? Sim, justamente. Pelo ator, por exemplo, eu vou ser bem honesta e objetiva. O Valdecir, ele tem um padrão de beleza muito próximo a um ator que já faleceu, mas que teve uma repercussão muito grandiosa, midiática. Então, correlacionar esse arquétipo traria benefícios? Todos nós, assim, todos nós, seres humanos, a gente busca, vamos dizer assim, mentores, pessoas que a gente se inspira para ajudar a formar o nosso mapa de mundo, né? Não tem problema algum, por exemplo, assim, claro, uma coisa é aquela questão de você... Sabe aquela coisa assim, a pessoa que deixa foto da pessoa que faleceu, o tempo todo fica aquele monte de foto exposta, aí você olha para a foto daquela pessoa e você sente aquela tristeza, você sente que começa a chorar. Aí, sabe aquela coisa assim? Mas nesse caso aí, por exemplo, assim, que é uma questão de uma pessoa que te inspira, não importa se é uma pessoa se ela está encarnada ou desencarnada, porque, né, é uma energia viva. Então, por exemplo, assim, vamos pensar o seguinte, me fala aí, por exemplo, um atributo do universo. Justiça, né? Imagina, por exemplo, quem que é uma pessoa, eu não sei o nome aqui, mas uma pessoa que para você, ela deixou um legado muito grande. Nossa, essa pessoa, tudo que é de justiça, essa pessoa, ela foi uma pessoa que foi um exemplo de justiça aqui na Terra. Né? Então, não importa se a pessoa está viva, se essa pessoa, por exemplo, ela né, está morta, que na verdade a gente sabe que na morte não existe. Por exemplo, assim, né? Quando eu falo para você amor, olha uma coisa que interessante, gente. Vamos fazer um exercício aqui, né? Quando eu falo para vocês assim, amor, para muitos de vocês talvez venha o nome de alguns seres,
Amor. Quem que é exemplo de amor? Então, olha como é que muitas vezes o próprio ser está tão incorporado naquele arquétipo. E aí não importa se ele está vivo ou morto, né? Mas é o legado que ele deixou. Você sente aquela energia. Por exemplo, pensa, né, em Jesus. O que Jesus vem à mente? Aí você começa a recordar de atributos que ele tinha que eram muito fortes. Então, olha como é que os arquétipos eles estão em tudo. Só de eu falar, às vezes, uma palavra, você já se lembra de um atributo arquetípico daquele ser ou daquela pessoa que representa. Olha que interessante. Interessante. Rodolfo pediu para fazer uma pergunta. Pode fazer, Rodolfo. Eu gostaria de saber que o arquétipo funciona só quando é consciente, que a gente aciona ele conscientemente, ou uma pessoa que nunca ouviu falar de arquétipo, ela também sofre a influência de um grupo de arquétipos onde ela convive, no ambiente dela, no ambiente de trabalho. Na verdade, só para rapidinho, Bruno, todo mundo está vivenciando arquétipos, sabendo ou não, se está vivenciando arquétipos. Não importa se é consciente ou inconsciente, mas todo mundo está vivenciando arquétipos. Todo mundo aqui, todos os presentes, está vivenciando arquétipos. Porque os arquétipos é que ditam essa terceira dimensão, essa nossa, onde nós vivemos. Pode falar aí, responder, Bruno, por favor. É isso daí. Tudo é regido por arquétipo. Então, por exemplo, assim, imagina a pessoa que ela não chegou no autoconhecimento, a pessoa não tem aquela coisa, né, dela se conhecer. A vida dela está sendo regida por arquétipos, ela querendo ou não, gosta ou não. Por quê? Porque o todo é um sistema inteligente. Pensa assim, o universo é um sistema, duas coisas. O universo é um sistema amoroso e inteligente. Então, tudo que acontecer na vida dessa pessoa, vai levar essa pessoa para um estágio de iluminação. Mas a pessoa pode fazer tudo isso por tentativa e erro, ela ficar, sei lá, milhões de anos, deixa a vida me levar. Quer dizer, ela pode até crescer relativamente, mas ela não entende o que está acontecendo no processo. E ela pode estar, muitas vezes, sendo influenciada por forças ali que não são positivas naquele contexto, e a pessoa que está inconsciente. Então, ela vai chegar lá? Até vai. Só que vai chegar um ponto em que é inevitável. Todos nós vamos ter consciência de quem nós somos. De quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui. Qual que é o meu objetivo como essência. Né? Por que eu estou debaixo de tal arquétipo e não tanto de outro? Aí eu vou chegar no ponto em que eu vou me conhecer. E se eu me conheço, se eu conheço meu potencial, eu não vou ficar anos e anos e anos com tentativa e erro. Será que isso aqui funciona? Será que isso aqui não? Se eu começo a entrar para o processo de me autoconhecer, eu ganho tempo, vamos dizer assim, evolutivo. Né? O que são ferramentas hoje para expandir a consciência? Elas vão acelerar o processo. Porque eu posso simplesmente ignorar. Eu vou ignorar o conhecimento dos arquétipos. Eu vou chegar lá? Vai demorar muito mais? Então, se eu posso acelerar o processo, eu conhecendo as forças e eu sabendo qual que é o meu objetivo, fica mais fácil para a gente acelerar o processo. Né? Eu não vou, vamos dizer assim, ficar anos e anos e muitas encarnações quebrando a cabeça no mesmo ponto, se eu posso aprender muito mais rápido com a consciência daquele arquétipo, como se eu acelerasse o meu aprendizado. E aí, dentro dessa questão, ainda tem um outro nível, que é acessar o conhecimento que foi aprendido em outras vidas. Aí a Conscienciologia trabalha muito nesse sentido. Acessar, e aí tem que... Tudo está gravado no famoso... Uns falam 7 corpos, outros falam 5 corpos. O Amit chama de corpo sutil. Nesses corpos estão gravados os conhecimentos de todas as encarnações. Quando se consegue acessar esse conhecimento, aí o crescimento é muito grande. Tem uma pergunta boa aqui, Bruno. Renan,
Se eu usar o arquétipo e tiver mudanças em minha vida de forma negativa, é melhor eu parar de usar este arquétipo ou continuar usando para me tornar aquilo? Aí depois ele pergunta aí como fazer para encontrar meu propósito de vida, que é algo mais complexo. Que a resposta está entrar na nossa mentoria. Essa é a resposta da segunda pergunta. Primeira pergunta, Bruno, pode responder? Bom, veja bem, o que acontece, Igor, é assim. Não é que é o arquétipo, gente, não é a força que faz mal. Os arquétipos, como eu falei para você, os arquétipos são a perfeição, são consciências de Deus. Então, as consciências de Deus, elas jamais nos fazem mal. Não é a força, eu usei o arquétipo que me fez mal, o arquétipo que me deixou para baixo. Não. Não é o que acontece. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, ao se usar o arquétipo sem o devido conhecimento, você não olhou para o seu objetivo, né? Às vezes o que vai acontecer dentro do seu lado humano vai manifestar o aspecto sombrio. Entendeu? Então não é que a culpa não foi do arquétipo. Nesse caso, vamos supor que se a pessoa está usando o arquétipo, aí, em razão dessa questão que você está mencionando, ela está vivenciando algo negativo. O que ela deveria fazer? A pergunta do Renan, sendo mais direto assim. Então, a primeira questão que nós temos que entender é que não existe um culpado na história, né? A gente está pensando no autoconhecimento. Qual que é a parte de mim que está criando essa situação? Por exemplo, aquilo que o Igor colocou ali, né? A pessoa, por exemplo, assim, ela já tinha o hábito de ser muito encrenqueira, de usar rede social para brigar, para arrumar a briga, né? Ela foi lá e usou a águia. Nossa, eu usei a águia, virou um desastre. Agora que a pessoa brigou mais, agora que a pessoa ficou mais encrenqueira. A culpa não foi do arquétipo, porque a sombra já estava nela. O que a pessoa tinha que fazer? Buscar uma terapia e olhar por que eu sou agressiva? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou agindo dessa maneira? O que eu posso melhorar? Por que eu sou agressivo? Entendeu? Então, a chave é olhar para dentro. E, às vezes, o arquétipo só deixou um pouco mais claro. Você ativou o arquétipo. O que aconteceu é que a sombra ficou mais clara. E entra uma questão de trabalhar com a sombra psicológica. Né? Porque o que a gente reprime, o que a gente não quer ver, a gente joga para a sombra. Aí quando aquela coisa vem à tona, nossa, caramba, eu acho que está maneira. Né? Não é que a culpa foi do arquétipo. Também tem... Só me veio uma memória, uma informação, ela subiu para a consciência de uma sombra, de um aspecto meu que eu tenho que trabalhar, mas não é culpa do arquétipo em si. Isso nós temos que ficar claro, porque gente, o arquétipo, né, como energia divina, o arquétipo é a perfeição. Agora, no aspecto humano, aí tem luz e tem sombra. E importante também, dentro dessa pergunta do Renan, eu vou repetir a pergunta, ele mencionou, se ao usar o arquétipo, começarmos a vivenciar situações negativas. Bom, primeiro ponto, essa situação negativa pode ser algo do próprio arquétipo. Segundo ponto, o que seria negativo aí? O conceito, qual seria porque às vezes o que é negativo para um pode ser positivo para o outro. Exemplo, no caso da águia, no caso da águia, quando a pessoa usa e ela se isola, tem pessoas que vão encarar isso como algo positivo e tem pessoas que vão encarar isso como algo negativo. Então, a percepção é importante. Né? Vamos falar de forma bem direta. Se a pessoa está usando um arquétipo e ela fica arrogante. Bom, ser arrogante não está dentro de nenhum mito para que se... Aliás, nenhum mito positivo. Ser arrogante não está dentro de nenhum pós-benefício. Então, se a pessoa está enxergando que ela está sendo arrogante e ela está sem o controle, retira o arquétipo. Agora, se
o fator negativo é ela ficar antissocial. Por que ela se tornou antissocial? Isso pode ser... Essa energia antissocial, em tese, pode ser vista como negativa. Pode ter um pós-benefício? Pode. Tornou-se antissocial para que ela foque mais nas metas, né? Que ela até foca mais nos estudos. Então, a percepção é muito importante. Inclusive, Igor, por exemplo, o pessoal pergunta assim, né? Você tem um limite a quantos arquétipos que eu posso ativar, né? E eu já até estudei sobre outros professores que também falam sobre os arquétipos, e eu entendo, tá? Eu vou de acordo com alguns outros professores também, que não há um limite de quantos arquétipos que eu posso ativar, né? Porque, assim, dentro dessa simbologia, olhando para o lado, assim, da luz, quando eu me conecto com a força do arquétipo, não tem sombra. Espiritual. Se eu vou me conectar com o amor é uma energia divina e é um arquétipo. O amor é um arquétipo, né? Se ele se representa por uma rosa vermelha, por exemplo, assim, não tem uma sombra, só promove o bem. Por quê? É uma energia sagrada. Agora, dentro da personalidade humana, que é formada por padrões arquetípicos, no nosso lado humano, aí sempre, né, vai ter uma sombra. Eu vou olhar assim, tá, aí eu vou buscar identificar qual mito, né, qual mito humano que foi representado na forma humana. Na mitologia, por exemplo, assim, qual que é a sombra que está mostrando ali? A pessoa que ela a pessoa ficou muito nervosa, né? A pessoa fica muito... Mas entender que isso é da personalidade da pessoa, né? É o que a pessoa já trazia na sua sombra. O arquétipo só vem, às vezes, só deixou aquilo mais claro para a pessoa ver, mas não é que é um defeito do arquétipo. O arquétipo não tem defeito, no meu ponto de vista, não tem um defeito do arquétipo, não na forma de divindade, no aspecto divindade. Na questão humana, né? Por exemplo, assim, signo de Áries, signo de Touro. Vocês podem ver, se você estudar a astrologia, por exemplo, cada signo tem uma luz, tem uma sombra. Eu posso manifestar mais o lado luz ou mais o lado sombra. Depende do quê? Depende do quanto que eu me autoconheço. Pode chegar um ponto em que eu não vou mais manifestar, depois de muito tempo, quando a gente vira meio que Buda, né? Só a forma de falar, de brincando assim. Mas vai chegar um tempo em que talvez eu só vou manifestar mais a luz. E a sombra vai ser isso daqui. Mas como a gente está aprendendo a se conectar com a força no lado, na luz, né, divino, a gente está aprendendo. Então, a gente vai, muitas vezes, também se conectar com a sombra, que também tem, muitas vezes, mitos e arquétipos que vão explicar, ó, isso aqui é uma sombra de tal comportamento. Por exemplo, assim, né? Vitimização. Por que a vitimização é arquetípica? Porque ele é um padrão. Eu moro no Brasil e eu estou sendo vítima. Eu sei que isso vai ser prejudicial para mim se eu for vítima no Brasil, na China, no Japão, em qualquer planeta. Por isso que é o quê? É um comportamento arquetípico. Porque ele é um padrão. Bem, vamos então... Tem outras perguntas, mas já são aí 10h34. Vamos fazer, então, Bruno, a prática? Vamos lá. Vamos fazer e após nós vamos encerrar a live. Vamos lá. Então vamos lá, vamos respirando profundamente. Essa é uma prática muito poderosa. Pode colocar a mão aqui na frente do seu cardíaco. Você vai recebendo muito amor de Deus. Você pode imaginar que essa energia, que uma luz de cor vermelha penetra por todo o seu corpo. Essa luz vai adentrando nas suas células, órgãos, tecidos, vai se fortalecendo por essa luz de cor vermelha. Respira, luz vermelha. Você vai levar
energia da cor vermelha aqui para o seu centro cardíaco. Você pode girar aqui, os nossos chakras eles estão sempre nesse movimento de circulação. Você vai levando essa energia, respira essa energia vermelha, leva aqui para o seu coração, vai ficando cada vez mais forte. Você pode afirmar: eu sou o amor, eu sou a expressão do amor. Meu chakra cardíaco é a pura e cristalina expressão do amor. Vai se preenchendo desse amor. E agora você vai concentrar a sua energia nos seus pés. Toca os seus pés no chão. Mesmo aqueles que não estão descalços. Imagina que você está descalço, que você vai tocando o chão, aquela terra firme, aquela terra marrom. Lembra quando você era criança e você andava naquela terra firme? Você andava nos bosques e você pisava, andava de pé descalço. Vai sentindo essa força da terra. Vai sentindo esse poder da terra. Você sentiu uma trepidação nos seus pés, é normal. Seus pés tocam fortemente o chão, com muita força. Sente os seus pés tocando o chão. E vai saindo raízes profundas da sola dos seus pés. Imagine que você é uma árvore. Uma árvore de tronco bem firme, bem forte. E saindo raízes profundas dos seus pés que se conectam lá com o centro da terra. Respira. E aí você pode afirmar comigo: eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Vai sentindo os seus pés cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Eu sou firme como a árvore. Respira. Saindo raízes muito profundas dos seus pés que se conectam com a terra. E você se sente muito firme. Agora você vai imaginar a parte de cima aqui, a parte aqui da sua cabeça, como se fosse a copa da árvore. O seu corpo aqui é o tronco e a parte de cima é a copa da árvore. A copa dessa árvore, imagine bastante flores, folhas. Pode colocar as flores também. As folhas que se conectam com o infinito, com o céu, com as estrelas. E forma-se uma comunhão perfeita entre o céu e a terra. A união do céu e da terra se expressa através de você. Respira profundamente. Você vai sentindo essa unidade da energia, da força da Mãe Terra, te trazendo energia vital, poder de realização, amor. Você vai se sentindo cada vez mais empoderado, empoderada para realizar as suas tarefas com alegria, com gratidão. Este comando aterrar, vai despertando em você esse sentimento de honrar a sua existência, de que a sua realização está no aqui e no agora. Sinta-se firme para tocar o chão. Você pode imaginar que você caminha por esse chão firme, por essa terra.
E você confia na sua missão. Você confia no que você veio fazer no aqui e no agora, nessa encarnação. Não é em outro lugar, não é em outra vida, é no aqui e no agora. Você vai se imaginando que é essa árvore firme, forte, poderosa. E você vai se conscientizando da sua missão, do que deve ser cumprido no aqui e no agora. Com o andar, com o suor. Você vai sentindo com muita força para fazer essa caminhada, para tocar essa terra. Mesmo quando vem as adversidades, você se sente muito conectado com a terra, você se sente cada vez mais forte. Você persiste, você tem perseverança, energia vital. Mesmo quando você acreditava que não era possível, você vai sentindo que tudo é possível, que você tem toda a energia que você precisa, que o todo que a luz está provendo, toda a energia que você necessita, para que você possa cumprir a sua missão aqui na Terra, aqui no agora, e todos os seus afazeres com muita gratidão e alegria. E quanto mais você faz, quanto mais você realiza, mais você conquista o seu espaço, mais você conquista os seus sonhos da sua alma, mais poder você vai sentindo. Você pode dar batidinhas aqui no seu centro cardíaco, imaginando essa comunhão perfeita. Eu sou árvore, eu sou árvore, eu sou árvore. Estou preenchido pelo amor divino e tenho toda a força suficiente, toda a força que a luz está me provendo para realizar todos os meus objetivos, sonhos e intenções da minha alma. Lembre-se que a ideia desse exercício, você imagina que você é uma árvore, o que importa é a intenção. Você é uma árvore, você recebe o amor aqui no seu centro cardíaco, raízes sempre profundas, que se conectam com a terra, e a parte aqui da copa, simbolizando a sua conexão com o céu, você receber as energias divinas. Respira profundamente, pode abrir os olhos. Ok, Igor? Nossa, maravilhoso. Muito bom, Bruno. Excelente. O que vocês Vocês acharam? viram, gente, que O que vocês conectar, acharam? né, Igor? Oi, Bruno. Pode falar aí. Não, Não, pode falar. Vocês viram, gente, que se conectar com os arquétipos, né, por exemplo, com a árvore, são exercícios que é simples, são minutos que você vai se dedicar, né, eu faço isso lá nos meus rituais, você honrando, você contemplando essas forças, e quanto mais você faz exercício, por exemplo, assim, eu sou a árvore, você se imagina sendo a árvore, né, e você se conecta com a força, você está ativando o arquétipo com grande poder. E quanto mais você faz, Bruno, você tem energia vital. Faz esse exercício, gente, que vai trazer muito mais força para você. Lá no seu canal tem outros exercícios como esse, né? Sim, recentemente nós fizemos eu estou fazendo lá uma série lá no canal, que a gente trabalha também com códigos de Agesta, não sei se você conhece, né? E aí a gente trabalha com códigos, né, decretos, que a gente está fazendo específico para cada chakra. Então, por exemplo, a gente começou a fazer o que mais se assemelha com a árvore aqui, nós fizemos um ritual que é o ritual do chakra raiz, porque é o chakra base. Então, o chakra raiz está muito ligado, gente, com questão financeira, com realização na matéria. Quem está com dificuldade para a questão, por exemplo, assim, de dinheiro, prosperidade, tem que dar uma olhadinha no chakra raiz, né? Então, a gente faz lá ritual para harmonizar, por exemplo, o chakra raiz. E a gente vai subindo. Agora a gente já fez até o plexo, né? O próximo que a gente vai fazer agora, a gente vai também trabalhar com cardíaco, a gente vai subindo. Então, eu faço vários rituais ali no canal, tem os cursos também, aí tem vários cursos na minha plataforma, né? E lá no meu canal no YouTube também tem muitas práticas e rituais que a gente faz aí para trabalhar com essas ativações, essas forças. Legal. Também tem o seu outro canal, se quiser falar sobre ele. Isso. Eu tenho 2 canais no YouTube, né? O Bruno Marques Neme, que é o canal que eu foco mais em prosperidade, energia do dinheiro, aí tem mais rituais, tem os códigos sagrados dos lá. Vocês vão ver que tem muito
tem muito código sagrado no canal. Eu trabalho com código sagrado principalmente de Agesta, né? Porque os códigos de Agesta, eles trabalham com muitas egrégoras, com muitos nomes de seres da luz, então a gente consegue separar melhor para os rituais, né? E aí tem outro canal também que é mais focado em falar sobre iluminação espiritual, que é o Essência Integrada, que é um canal pequeno ainda, é novo, é um outro projeto que eu ainda estou começando, e ali eu falo assuntos mais ligados mesmo para a iluminação, o que acontece dentro da nossa psique. É um assunto mais focado, assim, é mais espiritual ainda a abordagem lá. Bacana. Lembrando, o símbolo, um dos principais símbolos para iluminação, para unificação, é a flor de lótus. Bom, Sim, sim. Né? Certo? Tem algum outro aí que você quer mencionar para a gente encerrar a live? Não, tá tudo certo. Tá ótimo, então. Bruno, muito obrigado. Tá? Eu agradeço, Igor. Muito boa, muito bom o seu conhecimento, muita sabedoria. O que lhe é peculiar, agradeço a presença de todos também. Um forte abraço e eu vou estar publicando aí a gravação no YouTube e vou passar para o Bruno também, tá, Bruno? Se você quiser publicar, fique à vontade. Forte abraço a todos e avante!